Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês são acostumados a pegar avião pra passear, pra viajar? Tem gente que viaja uma vez por ano, 2 vezes por ano. Olha, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu nunca entrei num avião na minha vida. Então eu não sei dizer exatamente como que funciona toda a logística de você fazer o check-in no aeroporto, na hora de você sair do avião, na hora de você encontrar a tua poltrona e toda essa burocracia de você pegar um avião pra sair do ponto A pra ir pro ponto B. E por que que eu tô dizendo isso? Por que que eu tô perguntando isso pra vocês? Porque hoje a gente vai falar sobre uma situação muito chata que aconteceu com uma pessoa famosa aqui no Brasil, uma atriz famosa, que é a Ingrid Guimarães. E pra quem não tá sabendo, ela passou por uma situação muito incômoda num voo que ela pegou de Nova York com destino ao Brasil, mais especificamente ao Rio de Janeiro, que é onde ela mora. Ela provavelmente estava fazendo algum trabalho ou estava simplesmente passeando lá nos Estados Unidos, em Nova York. E agora, quando ela estava retornando ao Brasil, no voo que ela estava pegando lá em Nova York, ela passou por uma situação muito delicada e ela expôs tudo isso na internet e eu trouxe aqui alguns vídeos pra gente reagir junto, pra gente entender o que aconteceu. Eu vi assim meio por cima toda a situação meio que resumida, mas a gente vai ir um pouquinho mais a fundo no vídeo de hoje pra ver sobre vários aspectos, vários ângulos, o que aconteceu. Como que aconteceu toda essa situação. A gente vai ver também alguns vídeos de alguns advogados falando sobre a situação, se isso é legal ou não, o que aconteceu com ela, falando também sobre a empresa, né, a American Airlines, acho que é assim que fala, que é a empresa que estava, né, responsável pelo voo dela, pelo avião, né, que ela pegou e tudo mais. Também repercutiu um pouco sobre, um pouco não, né, repercutiu muito sobre a atitude das aeromoças e também da equipe da tripulação, acho que é assim que fala, não sei se fala, acho que é tripulação, né? Bom, enfim, as pessoas que trabalham naquele avião, naquele voo, que estavam trabalhando naquele voo, quando aconteceu essa situação, porque vocês já vão entender sobre o que eu tô falando. É uma situação, assim, muito chocante quando eu comecei a entender sobre o caso, e agora no vídeo de hoje a gente vai entender mais a fundo sobre tudo que tá acontecendo. Pra começar, eu trouxe o vídeo aqui do Sérgio Murilo, que ele tá bem hypado ultimamente, porque ele traz várias informações sobre várias polêmicas, né, fofocas sobre o que está acontecendo com as pessoas, e ele trouxe pra gente aqui nesse vídeo que a gente vai ver juntos. Eu dei uma olhadinha nesse vídeo antes, tá, só pra mim entender sobre o que é o assunto, pra mim poder trazer pra vocês. Aqui ele vai trazer um resumo sobre como que aconteceu, o que aconteceu com ela enfim, tipo um resumão. Vamos dar uma olhada. A Ingrid Guimarães estava vindo de Nova York. Ela tinha comprado uma passagem econômica premium pela American Airlines. Quando ela já estava sentada, com o cinto colocado, chegou um funcionário e disse que ela ia ter que ir para a classe econômica. Ele disse para ela que uma cadeira na classe executiva tinha quebrado. O passageiro que estava sentado nessa cadeira da executiva ia para o lugar da Ingrid, enquanto a Ingrid ia lá para a econômica. Obviamente ela disse que não ia sair do lugar dela, que não conhecia essa regra e que era o direito dela. Eles então começaram a coagir a Ingrid. Falaram para ela que ela nunca mais ia viajar pela American Airlines. Apareceram mais 3 funcionários dizendo que o voo não ia sair por conta dela, falando para todo mundo que todo mundo do avião ia descer por culpa dela. Ela disse que não ia sair do lugar para ir para um lugar pior. Uma funcionária então saiu gritando para todo mundo do avião que todo mundo ia descer porque ela não estava colaborando. Pegou o microfone do avião e anunciou para todo mundo que ia descer por causa dela. Não satisfeita, uma funcionária foi lá na Ingrid e apontou para ela para todos os outros passageiros verem quem era o tal passageiro que não estava colaborando. Segundo a Ingrid, os funcionários colocaram todos os passageiros do voo contra ela. E tinham brasileiros no avião. E em nenhum momento os funcionários explicaram para os outros passageiros o que realmente estava acontecendo. A irmã da Ingrid e o cunhado dela tentaram ajudar e a funcionária simplesmente mandou eles calarem a boca. Tinha só um comissário de bordo brasileiro e ele falou para ela a seguinte frase: "Querida, é melhor você sair por bem ou por mal." Ela começou a se sentir coagida porque alguns passageiros começaram a gritar com ela. Ela ficou com medo e acabou indo para a classe econômica. Depois disso tudo, eles deram para ela um voucher de R$ 300 de desconto numa próxima passagem. De acordo com a Ingrid, em nenhum momento eles perguntaram a opinião dela ou explicaram direito o que estava acontecendo. Ela deixou os dados do voo e agora os brasileiros estão fazendo um movimento na internet para ajudar ela. Em um dado momento, ela perguntou por que tinham escolhido ela para fazer essa troca. E a justificativa de um funcionário foi que ela era uma mulher viajando sozinha, porque ela tinha feito uma reserva sozinha. Enfim, vamos ver o rumo que isso vai tomar. A American Airlines até o momento não se pronunciou sobre o caso. Qualquer coisa eu trago para vocês. Mas vocês já viram alguma situação parecida? Já presenciaram isso? O que acharam disso tudo? Deixem nos comentários. A Ingrid... Bom, só aí a gente já consegue ver que tem muita coisa errada nessa história, né? Primeiro de tudo, ele disse ali no começo do vídeo que os funcionários que estavam a bordo desse avião falaram que uma poltrona da classe executiva quebrou de um passageiro
E aí, então, eles escolheram simplesmente a dedo ela para substituir o lugar da pessoa que estava na classe executiva. Primeiro de tudo, como assim escolheram ela? Porque ele disse ali no vídeo que eles falaram, os funcionários falaram para ela que eles escolheram o assento dela porque ela estava viajando sozinha. Mas será que era só ela que estava viajando sozinha? Só que aí a gente chega numa questão assim, da onde que existe essa regra ou essa lei que, se por um acaso acontece uma situação dessa de quebrar uma poltrona, você que está numa outra classe tem que ceder o teu lugar e ir para uma classe inferior por causa de um passageiro que estava em outra classe, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum. Vamos dar uma olhada. De Guimarães estava vindo de Nova York. Ela tinha comprado uma passagem econômica premium pela Econômica Premium. Ela não estava na executiva e ela não estava na econômica. Ela estava no meio termo ali, né? American Airlines. Quando ela já estava sentada, com o cinto colocado, chegou um funcionário e disse que ela ia ter que ir para a classe econômica. Isso tudo antes do avião decolar, né? Ele disse para ela que uma cadeira na classe executiva tinha quebrado. O passageiro que estava sentado nessa cadeira da executiva ia para o lugar da Ingrid, enquanto a Ingrid ia lá para a econômica. É tipo assim, eles não pediram pra ela, elas não solicitaram, os funcionários não pediram pra ela, tipo assim, ó, será que você pode ceder o teu lugar pra um funcionário porque quebrou a poltrona dele, né? Tipo, seria uma gentileza dela se ela quisesse aceitar. Mas eles não pediram, eles só estavam avisando ela, tipo, ó, a gente vai ter que remanejar pra outro assento na classe econômica. Tipo, não deram opção pra ela. Simplesmente nem pediram pra ela, só avisaram, ó, você vai sair daqui e vai pra lá, porque aconteceu isso aqui. Tipo assim, atitude totalmente errada dos funcionários desse avião, né? Obviamente ela disse que não ia sair do lugar dela, que não conhecia essa regra e que era o direito dela. Eles então começaram a coagir a Ingrid. Falaram pra ela que ela nunca mais ia viajar pela American Airlines. Olha a situação que gerou isso. Primeiro que eles não pediram pra ela sair do lugar, eles avisaram que ela teria que sair do assento que ela pagou, Econômica Premium, você paga, eu imagino, né, porque eu nunca peguei avião, mas eu imagino que você paga um tanto a mais pra você ter um pouquinho mais de conforto, de espaço pra perna, alguma coisa assim. Então ela pagou um pouco a mais para ter aquele assento, assim como uma pessoa que pagou pela cadeira executiva, pela poltrona executiva, que infelizmente quebrou. Só que aí eu não sei como que acontece nessa situação, mas a própria empresa deveria dar um jeito, né? Sei lá, dar algum voucher para esse passageiro que teve a poltrona quebrada para pegar o próximo voo, ou sair de graça o voo dele, alguma coisa assim, mas não substituir, sabe? Tipo, colocar ele no lugar de uma outra pessoa e essa outra pessoa ir para uma classe mais baixa, sendo que essa pessoa pagou por aquele lugar, sabe? Tipo, e daí ainda por cima agora eles vão e começam a coagir a Ingrid, falando, tipo, ameaçando que se ela não aceitasse fazer esse tipo de coisa, que sair do lugar dela e ir para uma classe mais inferior, que ela pagou para uma classe mais acima para ela ter um pouquinho mais de conforto, se ela não fizesse isso, ela nunca mais ia viajar pela American Airlines e tudo mais, sabe? Tipo, que tipo de atitude que é essa? Que tipo de treinamento que esses funcionários tiveram? Que coisa absurda. Apareceram mais 3 funcionários dizendo que o voo não ia sair por conta dela, falando pra todo mundo que todo mundo do avião ia descer por culpa dela. Ou seja, estavam botando a culpa desse problema que, tipo assim, ninguém teve culpa da poltrona do passageiro da classe executiva ter quebrado. E daí, no fim, queriam colocar a culpa nela porque ela não queria ceder o lugar dela, que ela pagou a mais, para ir numa classe inferior do voo. Então, tipo assim, totalmente errado o treinamento desses funcionários e a atitude deles, né? Tipo, não faz sentido nenhum. Ela disse que não ia sair do lugar para ir para um lugar pior. Uma funcionária então saiu gritando para todo mundo do avião que todo mundo ia descer porque ela não estava colaborando. Olha isso, gente, tipo, meio que praticamente humilhando ela na frente de todos os outros passageiros do voo, falando que ela não queria ceder o lugar dela porque a poltrona de um passageiro quebrou e ela ia ter que ir para uma classe inferior. Vocês têm noção do quão absurdo que é essa situação? Sério, acho que se fosse comigo eu não ia conseguir ter uma reação, porque na minha cabeça é tão absurdo, mas tão absurdo, que 3 funcionários contra mim, falando que eu tô errado e que eu deveria ceder a minha poltrona e ir para uma classe inferior, que justamente eu não queria porque eu paguei a mais para ficar numa classe média ali do voo, sabe? Tipo, 3 ou 4 pessoas me coagindo, falando que eu tô errado e que todo mundo deveria descer do voo por minha culpa.
eu ia ficar totalmente sem reação. Eu imagino que ela deve ter ficado muito nervosa também, e principalmente porque ela tava viajando sozinha, então, tipo, não tinha ninguém pra defender ela ali. Tipo, os funcionários do avião colocaram ela como a vilã da história, como culpada, e colocaram todos os passageiros pra apontar o dedo nela. É muito absurdo, é muito absurdo. Pegou o microfone do avião e anunciou para todo mundo que ia descer por causa dela. Não satisfeita, uma funcionária foi lá na Ingrid e apontou para ela para todos os outros passageiros verem quem era o tal passageiro que não estava colaborando. Segundo a Ingrid, os funcionários colocaram todos os passageiros do voo contra ela. E tinham brasileiros no avião. E em nenhum momento os funcionários explicaram para os outros passageiros o que realmente estava acontecendo. A irmã da Ingrid e o cunhado dela tentaram ajudar e a funcionária simplesmente mandou eles... Opa, então calma. Ela não estava viajando sozinha. Pelo menos não nas poltronas que tem ali junto, né? 2 ou 3 poltronas. Então tem o irmão e a cunhada dela, alguma coisa assim, que tentaram ajudar, tentaram defender ela. Aí, menos mal, né? Pelo menos ela não estava sozinha. Ela estava com pessoas conhecidas, mas pelo jeito mesmo assim não resolveu muito. Calarem a boca. Tinha só um comissário de bordo brasileiro e ele falou pra ela a seguinte frase: querida, é melhor você sair por bem ou por mal. Ela começou... Olha só, tinha um comissário de bordo que era brasileiro e mesmo assim, mesmo ela sendo brasileira, não que isso fosse um motivo, mas tipo assim, ela não tinha culpa da situação e ela também não é obrigada a ceder o lugar dela para ir para uma classe inferior, sendo que o acontecido de ter quebrado a poltrona da classe executiva não foi culpa dela. Então isso é a companhia aérea que deveria resolver de alguma outra forma, e não colocando esse passageiro dentro de uma outra classe e obrigando o passageiro que sabe, tipo, para ele ceder o lugar para sabe, tipo, meu Deus, não faz o menor sentido essa situação, e é um absurdo o jeito que os funcionários do voo trataram a Ingrid. Não faz sentido. Começou a se sentir coagida porque alguns passageiros começaram a gritar com ela. Ela ficou com medo e acabou indo para a classe econômica. Depois disso tudo, eles deram para ela um voucher de R$300 de desconto numa prova. Ah, meu Deus. Como se já não bastasse eles gritarem com ela, humilharem ela e colocarem todos os passageiros contra ela, culpando ela por uma situação que não foi culpa dela, só porque ela não queria ceder o lugar que ela pagou a mais pra estar ali naquela poltrona. Além disso tudo, tipo assim, humilharam ela, gritaram com ela, escorraçaram ela, mas no final deram um voucher de R$300 pra ela gastar com a próxima passagem. Tipo, ó, tá aqui, ó, não se sinta tão mal, tá? Próxima passagem. De acordo com a Ingrid, em nenhum momento eles perguntaram a opinião dela ou explicaram direito o que estava acontecendo. Ela deixou os dados do voo e agora os brasileiros estão fazendo um movimento na internet para ajudar ela. Em um dado momento, ela perguntou por que tinham escolhido ela para fazer essa troca. E a justificativa de um funcionário foi que ela era uma mulher viajando sozinha, porque ela tinha feito uma reserva sozinha. Enfim, vamos ver o rumo que isso foi. Foi o que eu falei no começo. Qual que é o motivo de escolher ela a dedo só porque ela comprou uma passagem sozinha e não acompanhada? Será que não existiam outros passageiros que estavam sozinhos? E mais, isso não justifica o jeito que trataram a Ingrid. Eles poderiam muito bem ter pedido para ela, ter perguntado para ela, ó, você gostaria de ceder o teu lugar e ir para uma classe mais baixa? E daí, por causa disso, a gente te dá um voucher de R$300 para a próxima passagem, para a próxima viagem. Aí tudo bem, aí seria uma situação assim mais compreensível, por mais que ela poderia não aceitar, porque ela é uma decisão dela, uma escolha dela não aceitar, se fosse tratado dessa forma, com educação, né, se fosse uma gentileza da parte dela aceitar ceder o lugar dela, e aí sim eles oferecessem um voucher para ela gastar com a próxima passagem aérea. Mas não foi assim, não foi um pedido pra ela, ó, você poderia ceder o teu lugar? Não, só avisaram, ó, sai do teu lugar agora e vai pra outra classe, porque quebrou uma poltrona na classe executiva e a gente vai mandar esse passageiro no teu lugar. Tipo assim, você não tem escolha, ou você faz isso ou você desce do avião. E daí simplesmente começaram a gritar com ela, apontar o dedo pra ela e falar que ela era culpada, que todo mundo ia ter que descer do avião e que o voo ia ser cancelado por causa disso. Tipo assim, aonde que a cabeça desses funcionários estavam para fazer esse tipo de alegação que a Ingrid era culpada de uma coisa que ela não foi culpada, sabe? Uma situação totalmente descabida, totalmente assim desnecessária, esse tratamento que tiveram com ela, totalmente errado. E nesse vídeo do Sérgio Murilo explicando a situação, ele diz que a American Airlines ainda não tinha se pronunciado, só que detalhe,
Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, acho que vocês não estão vendo o meu mouse. Mas esse vídeo foi publicado há 2 horas atrás. Eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que surgiu essa polêmica, porque já surgiu vários vídeos de várias pessoas falando sobre esse caso. Então eu queria trazer uma coisa mais fresquinha pra gente, né, discutir aqui. E eu achei, assim, um absurdo, por isso que eu quis trazer esse caso. Enfim, muito bom o vídeo do Sérgio Murilo, muito obrigado, inclusive. Duvido que ele me assista, mas enfim. Aí eu separei alguns outros vídeos aqui do TikTok pra gente ver. Tem esse vídeo do Lucas Advogado. Olha só, eu nem sabia que ele era advogado, eu só tinha pego o vídeo dele, mas tem mais outros 2. Então eu tenho 3 vídeos de advogados falando, né, comentando e encenando essa situação que aconteceu com ela. Esse vídeo aqui eu não consegui ver inteiro porque eu queria assistir junto com vocês. Ele faz até meio que uma paródia aqui da situação, meio que contando como que aconteceu de forma encenada. Vamos dar uma olhada. Senhor, tudo bem? Então, a poltrona da gente quebrou e eu vou precisar que o senhor se retire dessa poltrona que o senhor pagou aqui na executiva e se dirija até a econômica. O senhor pode me acompanhar? Oi? Mas eu paguei por esse assento. Eu não vou sair daqui. Isso é sério? Então, a gente tá sem opção. Vai lá pra econômica, rapidinho, vou. Querido, eu não vou sair daqui. Esse é o meu lugar. Atenção, senhores passageiros, o voo inteiro vai atrasar porque esse senhor aqui não quer se retirar do lugar dele. O quê? Como assim, gente? Você vai sair por bem ou por mal, querido? Não vou sair. Eu sigo o Lucas Oliveira e sei que se eu paguei eu tenho direito de ficar aqui nesse assento. Não vou sair. E se me tirarem, digo mais, se me tirarem eu vou processar a companhia. Com licença, senhor. Enfim, foi basicamente isso que aconteceu, de uma forma mais séria, né? Vocês devem imaginar na realidade. Só que ele ensinou exatamente como que aconteceu toda a situação. E, enfim. Agora eu tenho aqui um outro vídeo. Esse rapaz, o nome dele é Rubens Cezila. Ele é comissário de voo. E a gente vai ver a opinião dele aqui no TikTok. Vamos ver, eu não vi esse vídeo, a gente vai ver junto agora. Para pedir desculpa, por mais que eu não seja porta-voz e não estava no voo, a Ingrid Guimarães acabou de postar todo o relato completo em vídeo do que aconteceu com ela e eu fiquei abismado, com o coração na mão, de pensar na situação de que ela passou dentro do avião. Eu vou ser bem sincero que da parte do comissário, quando a porta tá aberta, é o pessoal de solo que cuida de todos os procedimentos e entende tudo que tem que fazer, o que não pode fazer e tem todo o treinamento, ou nesse caso também teve a falta de treinamento de como tratar a pessoa. Não posso ficar falando sobre o assunto. Mesmo que eu tivesse sido o comissário brasileiro do voo, geralmente quando a porta do avião fecha, aí que a gente é responsável 100% pelos passageiros. Com a porta aberta, tem o pessoal do aeroporto que fica responsável pela comunicação com os passageiros, desses procedimentos que a gente não tá a par. Eu tô fazendo esse vídeo porque muita gente tá me mandando mensagem pra falar sobre, e outras também que não me conhecem, me xingando, falando que eu trato as pessoas como um lixo, porque elas já estão imaginando que é eu que tava no voo só porque falou o comissário brasileiro da firma, e aí me veio de uniforme e fala que é da firma. Não fui eu. Não conheço quem foi, peço desculpas sem ser oficialmente pela situação vexatória que ela passou no avião. E por favor, parem de me atacar porque eu tenho 5 minutos pra descer, senão eu vou perder o ônibus e não vou conseguir trabalhar. Eu sou CLT, tá? Eu não sou a empresa não. Desculpa. Gente, eu tô passando rapidinho pra pedir desculpa. Pelo que a gente viu aqui que o Rubens falou no vídeo, enquanto a porta do avião tá aberta, quem é responsável pelos passageiros e por toda a situação que ia acontecer dentro do avião enquanto a porta está aberta é o pessoal do aeroporto, da segurança do aeroporto, da companhia aérea, não sei exatamente quem cuida, mas enquanto a porta está aberta, segundo o Rubens, de responsabilidade do pessoal que fica no aeroporto e não dos comissários de bordo que trabalham dentro do avião. Aí, a partir do momento que fecha a porta, aí tudo bem, aí é com eles o negócio. Só que a gente não sabe ainda essa informação, mas pelo que deu para entender ali no vídeo do Sérgio Murilo, a porta ainda estava aberta e os passageiros ainda estavam... não tinha decolado o avião, né? Essa situação aconteceu enquanto os passageiros estavam embarcando, alguma coisa assim, né? Alguma coisa nesse momento. Bom, dito isso, a gente tem aqui o vídeo de uma advogada também. O perfil dela é esse aqui, como vocês estão vendo. O nome dela é Julie. Julie, acho que é assim que fala.
Ela também é advogada e ela comentou sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada aqui. Todo mundo já sabe que a Ingrid Guimarães teve seus direitos violados, mas a passageira que comprou um voo na classe executiva, chegou no assento e o assento estava quebrado, também teve os seus direitos violados. Ingrid comprou assento na Premium Economy, que é uma tem mais isso também. A pessoa que comprou a cadeira, a poltrona lá na classe executiva e infelizmente quebrou, essa pessoa também deveria ser ressarcida de alguma forma e não realocada em outro assento em outra classe. Por mais que isso gerasse um grande transtorno, eu, na minha humilde opinião, que não entendo de nada sobre isso, eu imagino que uma situação dessa, o que deveria ser feito pela companhia aérea é pedir desculpas, retirar esse passageiro do voo, porque não tem mais lugar para ele se não existisse outra poltrona na classe executiva, o que eu imagino que é a situação, pedir desculpas para ele, dar um voucher ou pagar um hotel e pedir para ele esperar o próximo voo e, sabe, ou sair de graça a passagem aérea para ele pro próximo voo, pagar o hotel para ele, pagar a refeição, que é o que geralmente acontece quando, acontece esse tipo de situação em aviões, em aeroportos, ou quando o voo tá muito atrasado, que você tem que esperar muitas horas, inclusive isso é previsto por lei, se eu não me engano. Então, eu imagino que a situação ideal deveria ser essa: pedir desculpa para o passageiro que teve a poltrona quebrada, se não existisse outra poltrona na classe executiva, pedir para ele se retirar, pedir desculpas, dar um voucher ou fazer alguma coisa para que essa passagem aérea saísse de graça para ele, porque é um transtorno, as pessoas têm compromissos, então é por isso que elas precisam pegar os voos nos horários que elas precisam pegar, por isso que essa pessoa que pagou para essa classe executiva, ela estava lá nesse horário porque ela precisava ir para algum lugar naquele horário. Então, com certeza deveria pedir desculpas, né? Se não existisse outra poltrona, tirar ele do avião, né? Falar para ele esperar pelo próximo voo, dar uma diária de um hotel, talvez sair essa passagem aérea para essa pessoa sair de graça ou dar um voucher muito alto, né, pelo transtorno de perder o voo por causa de uma situação que ninguém controla, né, que é uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa, quebrar a poltrona, né, ou alguma outra situação. Então não é culpa de ninguém. Só que a forma como agiram de querer realocar esse passageiro em outra classe só para não perder ele ali ou para não perder o dinheiro, alguma coisa assim, é uma situação totalmente errada que não deveria ter sido feita. E outra problemática também é a atitude, como eu já disse, é a atitude dos funcionários com a Ingrid, sabe? Tipo, foi totalmente desrespeitoso. Eles quiseram obrigar ela e conseguiram, né? Infelizmente, conseguiram obrigar ela a fazer uma coisa que estava no direito dela de recusar, que é não sair do assento que ela pagou para estar, para ceder o lugar para outro passageiro. Sabe, tipo, ela tava no direito dela de recusar isso, mas infelizmente não deram opção pra ela. Então é uma situação, assim, muito desrespeitosa e muito errada com ela. Então a gente já deve imaginar que o treinamento desses funcionários ou não é muito bom, ou esses funcionários simplesmente agiram de uma forma totalmente errada do que foi passado para eles no treinamento, né? A gente não sabe o que aconteceu porque a gente não tava lá, eu não tava lá, mas dá pra imaginar que, né, esses funcionários não estavam agindo de acordo com o que deveria ser feito. Vamos continuar vendo. Abaixo da executiva, mas a passageira da executiva chegou, o assento estava quebrado. Os tripulantes chegaram para a Ingrid e falaram: saia daí agora que eu preciso dar esse assento para minha cliente da executiva. Justo, completamente injusto. Tanto a passageira da executiva quanto a Ingrid poderão ser indenizadas. Eu já tive casos de passageiros que compraram um voo na executiva, chegaram e o assento não reclinava. Agora eu quero saber de você, quem foi mais prejudicada? A Ingrid Guimarães humilhada no seu assento ou a passageira que comprou a executiva e viajou de econômica? Pois é. Então, na minha opinião, respondendo essa pergunta que ela deixou para os seguidores dela, deixa eu até curtir aqui, inclusive. Esqueci de curtir o outro, mas depois eu curto. Eu acho que os dois passageiros foram injustiçados, tanto o da classe executiva quanto o da Ingrid. Principalmente a Ingrid, né? Porque a situação que ela foi vitimizada ali, vexatória, humilhante, desrespeitosa, além de ser obrigada a ir para uma poltrona que ela não queria, porque ela pagou a mais para estar, né, numa classe um pouquinho acima, por causa do conforto, por causa do espaço para as pernas, alguma coisa assim, as duas partes ali foram vitimizadas na história e
quem está errado nessa história, além da companhia aérea de não dar o treinamento correto para esses funcionários, são os próprios funcionários, são os próprios comissários de bordo que agiram dessa forma totalmente desrespeitosa com ela, né? Bom, aqui a gente tem um outro advogado também falando sobre essa situação. O nome dele é Roberto Nassif. Esse daqui é o perfil dele, tá? Vamos ver o que ele falou sobre isso. Depois vão falar que o consumidor é que está errado. Olha o relato da atriz Ingrid Guimarães. Ela estava sentada, já estava com o cinto afivelado na sua poltrona, quando ela foi informada por um funcionário da American Airlines que ela deveria sair da sua poltrona e ir para a classe econômica. Sim, ela tinha comprado um assento na Premium Economy, que é uma categoria superior à econômica, mas não é a classe business, e como uma cadeira na classe executiva havia quebrado, a companhia aérea, sem mais nem menos, resolveu expulsar a consumidora do assento que ela havia adquirido. Pois é, um problema da companhia aérea, a cadeira estragada é problema da companhia aérea, foi transferida à consumidora. Depois, a consumidora processa a companhia aérea e o CEO da Latam vem nas redes sociais falar que a culpa é sempre do consumidor. Não é. Opa, já temos uma informação nova que eu não sabia, eu estou descobrindo durante a gravação desse vídeo. O CEO da American Airlines, pelo que o advogado Roberto acabou de dizer, se pronunciou nas redes sociais dizendo que a culpa é da Ingrid, é do passageiro. Vamos entender essa história. O que a companhia aérea tinha que ter feito nessa situação? Se a cadeira quebrou, ela tinha que ter dado duas opções para o passageiro. Ou esse passageiro ir para a econômica, ou, obviamente, ele desembarcar e aguardar um novo voo disponível. Jamais. Foi o que eu acabei de falar. Desembarcar ele, pedir desculpas, né? Dar uma diária de um hotel se fosse demorar muito o próximo voo, ou, sabe, tipo, sair de graça a passagem dele pro próximo voo. Porque é um transtorno que ninguém quer passar. E que, tipo assim, ninguém tá isento, porque é uma coisa que pode acontecer, quebrar uma poltrona. Não é culpa de ninguém, entendeu? Retiraram o consumidor do assento que ele pagou. Em razão desse acontecido, como ela pagou por esse assento na Premium Economy, ela tem direito de receber o reembolso desse valor e, principalmente, receber, inclusive, uma indenização por danos morais, porque, claramente, ela teve um desconforto muito maior na sua viagem e passou, inclusive, por um constrangimento ao ser submetida a ter que trocar de lugar. Então, é isso. A companhia aérea faz coisa errada, a companhia aérea tem problema e ela quer transferir a responsabilidade para o consumidor. E, claro, vendo sempre o consumidor como apenas um número. Afinal, alguém pagou para uma executiva é alguém melhor de se ter como cliente, porque é isso que a American Airlines... Tem isso também. Essa questão de valores, né? Questão de quanto que a companhia aérea está lucrando com isso. Por quê? Um passageiro que compra uma poltrona na classe executiva ou na primeira classe, ele paga muito mais do que uma pessoa que está na classe econômica ou na econômica premium. Que, né, vamos supor assim, vamos colocar em números para vocês entenderem. Vamos supor que um voo de Nova York para o Brasil, para o Rio de Janeiro, na classe econômica custe R$3.000. Vamos supor, né? Eu não faço ideia quanto que custe. Mas vamos supor que custe R$3.000. Na econômica premium custa R$4.500. E na executiva custa, sei lá, R$6.000, R$7.000. Então, a pessoa que está na classe executiva dá mais lucro, vamos colocar em várias aspas assim, né? Porque tem vários outros assuntos envolvidos nisso, mas cada passageiro da classe executiva é como se ele valesse em questão de valores, em questão de lucratividade, em questão de lucro, para a companhia aérea, como se ele valesse por 2 passageiros da classe econômica, vamos dizer assim. Então, para a companhia aérea, um passageiro da classe executiva que paga muito mais caro, ele vale por 2 da classe econômica. Então, a gente pode ter uma noção de que a companhia aérea vai tratar melhor ou vai tratar como prioridade, não sei se é assim que funciona, mas vai tratar com certeza com prioridade o passageiro da classe executiva, porque ele está pagando mais caro por aquele voo e ele vale, em questão de valores, 2 vezes mais do que uma pessoa que está na classe econômica. Então também tem esse julgamento de questão de valores, de quanto que a pessoa pagou na passagem aérea e quanto que essa pessoa, esse passageiro, esse consumidor, esse cliente, está valendo em valores para a companhia aérea. Então, com certeza que para a companhia aérea,
o passageiro que está na classe econômica e na classe executiva tem valores diferentes. Tanto pela questão econômica, pela questão lucrativa do assunto, quanto na questão de tratamento. Pode ser que isso não aconteça na questão de tratamento pelos comissários de bordo do avião, né? Mas, pelo que a gente viu aqui, o tratamento que tiveram com a Ingrid em relação a isso foi bem, assim, bem questionável, bem desrespeitoso. E isso que ela estava na econômica premium, ela não estava nem na econômica, né? Então, só aí a gente já consegue perceber a questão de valores da companhia e dos funcionários desse voo, né? Está falando. Questões abusivas a gente se resolve na justiça. Eu espero sinceramente que a atriz processe a empresa. Mas com certeza absoluta, ela já deve ter entrado com processo, né? Obviamente, né? E ela também deve ter ótimos advogados para correr atrás disso por ela, porque eu acho que qualquer pessoa que tivesse passado por essa situação humilhante e vexatória tem que imediatamente entrar com processo contra a companhia aérea e contra esses funcionários, né, que estavam prestando serviço para todos os passageiros daquele voo, né? Então, não só pro passageiro da classe executiva, não só pro da econômica, para todos que estavam ali a bordo, né? Então, não sei se cabe processar os funcionários pelo tratamento que eles tiveram com ela, ou só a companhia aérea, não sou advogado, né? Mas eu imagino que, sim, com certeza cabe um processo bem bonitinho aí para a companhia, porque esse tipo de tratamento não deve ser aceito, né? É uma situação muito... é fora da curva. Simplesmente não deveria ter acontecido. Existiam outras opções que eles poderiam ter resolvido de outra forma essa situação. Primeiramente, quando surgiu esse problema da cadeira, a primeira pessoa lesada, a primeira pessoa injustiçada ali na situação foi o passageiro da classe executiva. A partir do momento que trouxeram esse problema para a Ingrid, como se ela tivesse que resolver a situação, já foi errado em segundo grau, em segunda instância já estava errado aí. Porque a primeira pessoa lesada era o passageiro da classe executiva. Aí trouxeram a situação para a Ingrid, então já erraram 2 vezes aí, né? Aí erraram pela terceira vez ao humilhar ela e apontar ela como culpada pro voo inteiro, para todos os passageiros, para eles fazerem uma pressão nela, para ela sair do lugar dela, para eles decolarem de uma vez aquele avião. Então erraram 3 vezes seguidas, de uma forma assim, errada, humilhante, desrespeitosa e totalmente fora da curva, tanto com o passageiro da classe executiva quanto com a Ingrid. Situação muito lamentável, né? A gente sabe que, infelizmente, essas situações acabam acontecendo e fogem do controle por N razões, N fatores. E infelizmente a situação né, a Ingrid ela se sentiu muito coagida, né? Imagina, muitas pessoas, além dos funcionários do avião, com certeza muitos passageiros estavam gritando também para ela sair do lugar dela, para ela ir para um lugar inferior, sabe? Tipo, imagina a situação de pessoas gritando com você para você sair do teu lugar, pro voo poder acontecer, pro voo poder sair, e sendo que, tipo assim, é uma situação que não é culpa tua. Então você imagina a situação de você estar num lugar confinado, com pessoas gritando com você, falando que é tua culpa, que o avião não vai decolar, sabe? Tipo, um caos total, um desrespeito total, incabível, assim, inadmissível total. Então, com certeza, um processo tem que vir, sabe? Tipo, não pode não ter um processo nesse caso. Bom, dito isso, a gente tem também o pronunciamento da própria Ingrid, que ela divulgou esse vídeo nas redes sociais dela. A gente consegue ver aqui, inclusive, que a Vanessa Wolff teceu um comentário ali, nossa, que ódio, né? Há 56 minutos atrás. Então, não sei que horas que vai sair esse vídeo, eu vou tentar soltar hoje, no dia 10 de março de 2025, que é quando estourou essa polêmica, mas vamos ver o pronunciamento dela. Oi, gente. Eu vim aqui contar para vocês uma situação muito desagradável, digamos abusiva, que eu vivi na American Airlines, num voo direto de Nova York para o Rio, de sexta para sábado. Eu comprei um assento na Econômica Premium, que, para quem não sabe, que alguns voos têm, outros não, é uma classe que tem entre a econômica e a executiva. Quando eu estava já sentada, com o cinto colocado, pronta para voar, veio o funcionário e me disse o seguinte: você vai ter que sair, você foi escolhida para sair daqui e ir para a econômica, porque uma pessoa quebrou uma cadeira da pessoa da executiva, essa pessoa vai ocupar o seu lugar e você vai para um outro lugar que estiver sobrando na econômica. Eu falei, não entendi.
porque ele falou, porque isso é uma regra e você foi escolhida. E eu disse, não, eu não vou. Aí ele falou, não, você tem que ir. Eu falei, não, eu não tenho que ir. Ou seja, ela já está confirmando o que a gente estava pressupondo, né? E não deram opção para ela e também não deram opção para a pessoa da classe executiva de colocar a pessoa num hotel, dar um voucher ou deixar aquela passagem aérea sair de graça para aquela pessoa, né? Porque ela deveria ter saído desse voo para, né, para pegar o próximo voo e tal. Então, não deram opção para ela. Eu comprei esse lugar e eu vou ficar aqui. E ele chamou uma outra pessoa e já chegou falando alto, dizendo a seguinte frase para mim: se você não sair daqui, você nunca mais viaja de American Airlines. Ou seja, já chegaram com total desrespeito e estupidez, né, pra ela, porque ela estava no direito dela de não sair do lugar dela. Então já chegaram na arrogância, na estupidez, tipo assim, com os dois pés no peito, tipo, você vai sair por bem ou por mal. Então, imagina o tratamento dos funcionários com, né, um passageiro que pagou pra estar ali. Aí eu disse, tudo bem, eu não preciso viajar de American Airlines, eu tenho outras companhias para viajar. Aí eles ficaram muito chateados, chamaram uma terceira pessoa, que essa falava português, uma pessoa de terra, e ela disse o seguinte: se você não descer, não sair do seu lugar, o avião inteiro vai ter que descer do voo por tua causa. Inclusive tinha um único comissário brasileiro na equipe que veio e falou: querida, deixa eu te falar uma coisa, ou você vai descer por bem ou por mal. Nesse momento, meu cunhado e minha irmã, que estavam na cadeira do lado, foram tentar ajudar, porque falam inglês melhor do que o meu. E uma das mulheres mandou meu cunhado calar a boca, dizendo que não pediu a ajuda dele, que é para ela não se meter. Gente do céu, que situação estressante pra Ingrid e pro cunhado, pras pessoas que estavam acompanhadas com ela. Tipo assim, total falta de respeito até na forma como eles estavam falando com ela. Tipo assim, e com o cunhado dela, tipo assim, cala a boca. Cala a boca porque a gente não tá falando com você. Os funcionários de um avião. E não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo. Que, né, a gente espera que as pessoas tenham o mínimo de educação, principalmente dentro de um avião que você pagou pra estar ali. Que situação mais revoltante. Diante disso, não bastasse isso, quando eu falei que eu ia continuar não saindo, eles anunciaram lá naquele microfone para todo mundo que estava no voo, inclusive muitos brasileiros, de que o voo não iria sair, que era para todo mundo levantar, porque uma passageira não estava colaborando. Ou seja, eles me colocaram contra o voo inteiro para me coagir a sair do meu lugar. Até então eu não tinha nem entendido, porque que eu ia ter que resolver um problema que aconteceu na executiva. Bom, não bastasse esse constrangimento todo, uma das comissárias ainda foram lá na classe econômica, e tinha muitos brasileiros, e disseram que aquela passageira ali não estava colaborando, e por isso todo mundo ia ter que descer do voo. É claro que as pessoas que não sabiam da história começaram a ficar chateadas, começaram a brigar comigo, a gritar comigo, dizer que eu... E outra, tem essa questão também, tipo... Os funcionários nem se deram ao trabalho de explicar a situação para os outros passageiros. Tipo assim, eles não tinham também nada a ver com a história. Só que eles simplesmente colocaram ela como culpada. Tipo assim, ó, aquela dali é a culpada da história e a gente não vai sair por causa dela. Sabe? Tipo, não, é óbvio que contada essa história a partir dessa visão, desse posicionamento totalmente errado... É óbvio que os outros passageiros iam se sentir indignados, com raiva, e iam começar, né, a pressionar a Ingrid para sair do lugar dela. Isso é óbvio. Eu estava atrapalhando lá o voo e eu, diante desse constrangimento público, saí do meu lugar e fui para um lugar que não era o meu lugar. No meio dessa confusão toda, eles me deram um papel que eu achei que fosse enfiar na minha mão assim, no meio da confusão, achei que era inclusive a minha passagem. Quando eu sentei, eu vi que era um presentinho de $300 para compensar o que eu tinha passado. Eu vivi uma situação abusiva, violenta, injusta, e eu fui coagida na frente do voo inteiro a fazer o que a American Airlines queria. E eu fiz questão de vir aqui me expor, porque quem sabe, né, gente, um vídeo desse ajude com que os brasileiros sejam melhor tratados em companhias como essa. Até porque a gente sabe como é difícil para um brasileiro hoje comprar uma passagem para os Estados Unidos com dólar como tá. Às vezes a pessoa fica um ano juntando um dinheiro para pegar uma passagem dessa e ser tratada dessa maneira.
E para completar essa história maravilhosa, no meio do voo eu fui falar com o comissário brasileiro e perguntar qual era o critério, que nunca ninguém me explicou nada. Por que tinha sido eu a pessoa escolhida? Ele disse que o critério normalmente eram vários, mas um deles era a tarifa mais barata ou então a mulher viajando sozinha. A minha reserva era de uma mulher sozinha. Uma mulher viajando sozinha, que não tem um homem ao lado para gritar, para se impor. É isso. E um pequeno detalhe. O dia que eu cheguei foi dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Tá bom para vocês? Gente do céu, que horror. Além dela ter passado por toda essa situação incrivelmente desrespeitosa, horrorosa, sabe? Eu não sei nem o que dizer. Além disso tudo, ela passou por essa situação no Dia da Mulher. Dia Internacional da Mulher. E ela é uma mulher. Sabe? Tipo, a situação que ela foi tratada no próprio Dia da Mulher. Meu Deus do céu, que absurdo. Nossa. Minhas sinceras desculpas pelos, sabe, tipo, eu não sei nem o que dizer, me desculpe. Eu tenho aqui uma outra informação para passar para vocês, depois a gente vai pro Twitter de novo, tá? Matéria do Metrópolis, última atualização que a gente tem até o momento, 1h27 da tarde, agora é 2h51 da tarde, tá? Horário que eu tô gravando esse vídeo. American Airlines quebra silêncio sobre o caso de Ingrid Guimarães, ou seja, a companhia aérea acabou de se pronunciar sobre a situação. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui é o que a gente já sabe e tal. Vamos ler. O pronunciamento foi feito após o questionamento do Metrópolis sobre o assunto. Aspas. Aqui já é a fala da própria empresa, tá? Nosso objetivo é proporcionar uma experiência de viagem positiva e segura para todos os nossos passageiros. Um membro de nossa equipe está entrando em contato com um cliente para entender mais sobre sua experiência e resolver a questão, declarou a empresa em nota. Ou seja, estão entrando em contato com a Ingrid para saber exatamente tudo o que aconteceu. Vamos ver se é basicamente isso. Antes da manifestação, a página oficial da American Airlines no Instagram foi inundada com comentários de brasileiros. A última publicação, feita no Dia Internacional da Mulher, recebeu mais de 17 mil comentários, provavelmente de brasileiros, né? Um volume muito acima de qualquer outra postagem da companhia. Aqui tá dizendo que ela desabafou, né, nas redes sociais, um constrangimento. Esse vídeo é mais um desabafo, uma tentativa de fazer com que brasileiros não sejam mais tratados dessa forma pela companhia aérea. Legal, né? Porque provavelmente alguns outros passageiros brasileiros também podem ter passado por uma situação parecida. Aqui contando o que aconteceu, né? Que a gente acabou de ver no vídeo dela. Enfim, basicamente o pronunciamento da companhia aérea foi essa. Tipo assim, a gente está entrando em contato com o cliente que passou por essa situação e vamos ver o que dá. Eu achei que eles iam se desculpar ou, sabe, tipo, falar o que pode ter acontecido no voo. Nada, por enquanto, nada. Eles só falaram que estão entrando em contato com o cliente, que a gente sabe que é a Ingrid, né? Bom, enfim, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou pedir desculpa pra vocês porque bem agora, no exato momento dessa gravação, a minha internet resolveu cair e eu não estou conseguindo abrir o Twitter pra ver o que a Ingrid Guimarães postou no perfil dela sobre esse caso do voo, sobre as informações do voo, mas assim que voltar à internet, eu vou deixar um print aqui na tela para vocês verem as publicações, né, sobre o que ela falou, sobre o que ela postou sobre esse voo e tudo mais. Eu vou deixar aqui o print dessas postagens do perfil dela, enquanto eu estou falando isso para vocês terem uma noção do que ela publicou, tá? Eu vou pedir desculpa de novo, porque minha internet resolveu cair agora, e eu não vou poder mostrar para vocês, mas assim que eu conseguir eu deixo o print aqui para vocês terem uma noção, tá bom? Enfim, o vídeo de hoje foi esse, deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre essa situação alarmante, desrespeitosa, né? Eu ainda tô incrédulo que isso possa ter acontecido com uma pessoa, né? Pode ter acontecido com qualquer pessoa, essa que é a questão. Não é porque ela é uma atriz brasileira, porque provavelmente muitas pessoas naquele voo não sabiam que ela era uma atriz brasileira, mas poderia ter acontecido com qualquer outro passageiro essa situação. E, assim, lamentável,
muito lamentável, já dei meu posicionamento aqui. E agora eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acham disso tudo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo se vocês gostaram. E por hoje é isso. Até a próxima.